Bem, de volta para falarmos agora da Constituição do Estado de Santa Catarina, a parte referente à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Para quem está acompanhando aí, com o material disponível, na área do aluno aí, disponível para vocês do curso, é na página 10, tá? O artigo 58, o primeiro artigo a tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária na Constituição catarinense, tá? E o seguinte, quando eu falo do artigo 58, eu coloquei 59 aqui, mas é 58 na verdade, né? Na hora que eu falo do artigo 58, a redação dele é a mesma redação do artigo 70 da Constituição. Então lá no artigo 70, quando eu faço toda aquela explicação referente, ao controle, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tudo aquilo que eu já comentei com vocês na Constituição Federal, apliquem também para o artigo 58, tá? Então é uma revisão. Olha só o que a gente tem no texto da Constituição Estadual. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa. Está aqui a diferença. Quando eu falo que é igual, eu estou falando assim, a questão da ideia, o princípio, a organização do sistema de controle externo através do Tribunal de Contas é o mesmo, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado. Agora, naturalmente, quem é o protagonista da função fiscalizadora em Santa Catarina? A Assembleia Legislativa. Então, quem é a protagonista, Então, lembrem-se, o Poder Legislativo é quem tem a função típica de fiscalizar. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é que será a protagonista dessa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos órgãos e entidades da administração pública, tá? Então, muita atenção com isso quando vocês estudarem controle externo, Seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual, sempre lembrar que o protagonista, tá, é o Poder Legislativo. No caso aqui, a Assembleia Legislativa, tá? Então, falei de controle externo, falei da Assembleia Legislativa, mas parem para pensar, peraí, será que a Assembleia Legislativa consegue sozinha fazer toda essa fiscalização? Claro que não. E portanto, por conta disso, ela precisa justamente do auxílio do Tribunal de Contas do Estado, tá? Então, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, assim como a gente viu na Constituição da República com relação ao TCU, mas no âmbito da União, tá? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é um órgão auxiliar, da Assembleia na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Mas, professor, quer dizer então que o Tribunal de Contas do Estado pertence ao Poder Legislativo, integra a estrutura da Assembleia Legislativa? De jeito nenhum. São órgãos totalmente independentes. E no entendimento majoritário da doutrina, vocês precisam lembrar que o Tribunal de Contas não integra o Poder Legislativo. Ele é um órgão independente, autônomo, com essa missão de auxiliar o Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, tá? Então, sempre lembrar lá da aula sobre o artigo 70 da Constituição, onde eu faço toda essa explicação teórica, mas tendo como exemplo, o Tribunal de Contas da União, lembrar que eu vou aplicar a mesma organização, os mesmos princípios, o mesmo entendimento na Constituição Estadual. Só que com a diferença que aqui eu tenho a Assembleia Legislativa como a protagonista da fiscalização e o Tribunal de Contas do Estado está sendo o órgão auxiliar dessa mesma fiscalização, tá? Então, sempre muita atenção com o artigo 58, extremamente comum aí em provas, tá? Parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, tá? Atenção, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, a fiscalização do Tribunal de Contas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, a fiscalização do Poder Legislativo não é apenas em cima de autoridades públicas, de órgãos públicos, pessoas privadas, tá? Também podem ser objeto do controle. Então, atenção, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Falei de interesse financeiro do Estado, falei de interesse financeiro de um município catarinense, falei de uma fiscalização do Tribunal de Contas, falei de uma fiscalização, da Assembleia, do Poder Legislativo respectivo, da Assembleia no caso do Estado, das câmaras municipais no caso dos municípios, tá? E sobretudo, o auxílio aí do Tribunal de Contas. A gente tem que ter, lembrar sempre aqui do Tribunal de Contas do Estado, tá? E lembrar que onde tiver dinheiro público, dinheiro de interesse do Estado, dinheiro de interesse de um município catarinense, nós teremos aí a possibilidade de fiscalização, seja por parte da Assembleia, seja por parte da Câmara Municipal respectiva, seja por parte do Tribunal de Contas, que vai auxiliar, os protagonistas desse controle, ok? Então, atenção, lembrem-se aí do artigo 58, caput, e também do parágrafo único, tá? Artigo 59. Quais são as competências mais importantes do Tribunal de Contas do Estado e que a gente precisa, tomar cuidado, ter bastante atenção, tá? Quando eu falo do artigo 59, o similar ao artigo 59 no texto constitucional é o artigo 71. Só que o artigo 71 fala da competência do TCU. E, naturalmente, o artigo 59 fala da competência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, vejam só o caput, muito cuidado com o caput do artigo 59. Sempre uma informação que a gente precisa relembrar. O controle externo, a cargo de quem? Isso mesmo, a cargo da Assembleia Legislativa. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete. Então, mais uma vez, quem é a protagonista da fiscalização? Quem é a protagonista do controle? A Assembleia, o Poder Legislativo, tá? Mas aí eu tenho o Tribunal de Contas para auxiliá-la. Afinal de contas, os deputados, a estrutura da Assembleia não é suficiente para fazer toda essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá? Mas vejam só, quais são as competências, e o que a gente tem que lembrar de mais importante aqui, Inciso 1º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais serão anexadas aos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio que levará em consideração as contas dos 3 últimos exercícios financeiros e que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento, tá? Então vejam só, quando eu falo do Tribunal de Contas, qualquer Tribunal de Contas vai apreciar as contas dos chefes de poderes, tá? Falei do governador, as contas do governador são julgadas pela Assembleia Legislativa? Sim. Pela Assembleia Legislativa? Sim. Só que antes de serem julgadas pela Assembleia Legislativa, passam onde? São analisadas por quem? Pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai auditar, vai fazer uma prestação a prestação de contas, melhor dizendo, do governador. É encaminhada para o Tribunal de Contas, de modo que o Tribunal de Contas faça uma completa análise das contas do governador do Estado. Tá? Aí o Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio. Atenção, falei em prestação de contas do governador, falei em prestação de contas do prefeito, que são as questões que vocês encontrarão na prova de vocês, tá? Não é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quem julga, o órgão que julga, melhor dizendo, as contas do governador, as contas do prefeito, tá? A responsabilidade, a competência do Tribunal de Contas é a elaboração de um parecer prévio. A partir do momento que ele recebe as contas do governador, ele tem aí essa responsabilidade de, em 60 dias, elaborar o parecer prévio. A gente vai ver que com relação ao prefeito é diferente, tá? Mas isso está na lei complementar e no regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Mas o que eu quero que vocês lembrem desde já, tá? Muita atenção com isso. Não é o Tribunal de Contas quem julga as contas do governador ou de um prefeito de um município catarinense. Quem tem essa competência é o Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa vai julgar as contas do governador, com base no parecer prévio emitido
pelo Tribunal de Contas do Estado. E as câmaras municipais irão fazer o mesmo, julgar as contas do prefeito, do chefe do executivo municipal, com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. A gente vai estudar tanto na lei complementar, a lei orgânica do Tribunal de Contas, quanto no regimento interno, como se dá internamente, né? Como se dá essa análise das contas do governador? Como se dá a análise das contas dos prefeitos? Né? Como que é a prestação de contas por parte do governador, a prestação de contas por parte do prefeito? Desculpe. Eu tenho certeza que vai ter questão sobre isso na prova de vocês, tá? Então, muito cuidado com o inciso primeiro, ó. Vale a pena marcar o inciso primeiro, tá? Compete ao TCE apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais serão anexadas às dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas. Então, não só as contas do governador são julgadas, mas também as contas, né, do Poder Legislativo, do próprio Poder Legislativo, tá? As contas do Judiciário, do MP, da Defensoria Pública e do próprio Tribunal de Contas. Quem fiscaliza o Tribunal de Contas? A Assembleia Legislativa. Quem fiscaliza a Assembleia Legislativa no aspecto financeiro, contábil, orçamentário, tá? O Tribunal de Contas, tá? A gente vai ver isso mais à frente também, quando a gente for adentrar na Lei Complementar número 202, né, /2000, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tá? Então, ó, compete ao TCE apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais serão anexadas às dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio que levará em consideração as contas dos 3 últimos exercícios financeiros. Então, no âmbito do parecer prévio, que é elaborado pelo TC, eu vou levar em consideração aí, ó, os 3 últimos exercícios financeiros, então do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, né, os 3 últimos exercícios financeiros, e que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento, tá? Isso no âmbito estadual, porque a gente está falando aqui da prestação de contas por parte do governador e de outras autoridades estaduais. Mas a gente vai ver mais à frente, como eu disse, eu tenho a questão, né, da prestação de contas por parte do prefeito, ok? Agora é o seguinte, ó, além disso, inciso 2º, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário, tá? Então, ó, a competência do Tribunal de Contas, essa competência, né, contábil, financeira, orçamentária, ela vai muito além do que o julgamento da prestação de contas do governador, do que o julgamento da prestação de contas de um prefeito ou das autoridades, né, que representam o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, tá? Eu tenho que lembrar, ó, que os administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores, tanto da administração direta quanto da administração indireta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, também serão fiscalizadas, tá? E também, ó, as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Então aqui entra também aquela questão do particular. Ah, eu tenho um particular, tá, que é presidente de uma organização não governamental e essa organização não governamental recebeu dinheiro, recursos do Estado de Santa Catarina. Opa, eu vou ter fiscalização por parte do Tribunal de Contas? Claro que sim, tá? Então lembrem-se que isso está a cargo do controle externo, né, de competência cujo protagonista é a Assembleia, mas que quem vai exercer isso, né, quem vai colocar a mão na massa de fato vai ser o Tribunal de Contas, o órgão auxiliar da Assembleia nessa fiscalização no controle externo da administração pública, tá? Bem, inciso 3º, podem marcar o inciso 3º, sempre muito comum, presente aí
nos concursos, nas provas, quando eu tenho, né, a matéria controle externo, tá? Então vejam só, compete a qualquer Tribunal de Contas. Isso não é exclusividade, essas competências que a gente está vendo aqui, na verdade, né, não são exclusividades do TCE-SC, tá? De todos os tribunais de contas estaduais, com as respectivas adaptações à Constituição daquele estado, tá? E também, né, lembrar que a gente já viu isso no âmbito do Tribunal de Contas da União, ó. E o inciso terceiro sempre é importante. Apreciar, compete ao TCE-SC, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, podem grifar, admissão de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão. Cargo de provimento em comissão, como eu já expliquei lá na Constituição Federal, realmente, né, não faz sentido que as nomeações sejam avaliadas pelo respectivo Tribunal de Contas. Afinal de contas, né, se eu tenho um cargo de provimento em comissão, é um cargo de livre provimento e livre exoneração. É um cargo de confiança, né? Então, naturalmente, a questão do provimento, a questão da exoneração está a cargo de quem tem a competência para nomear, tá? Então, é por isso que esses atos não serão avaliados, não serão analisados, né, pelo Tribunal de Contas, tá? Então, ó, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para os cargos de provimento em comissão, tá? O importante aqui é a gente lembrar do concurso público. Peraí, quando eu falo de concurso, da publicação de um edital de concurso, eu não tenho análise do processo seletivo como um todo, do concurso, do certame, do edital do concurso por parte do Tribunal de Contas? Sim, o Tribunal de Contas vai analisar. É um ato sujeito a registro, tá? A gente vai ver tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, que nós estamos falando aqui no inciso terceiro, de atos que estão sujeitos a registros, ou seja, que precisam ser registrados junto ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas possa apreciar a legalidade de tais atos, tá? Os atos estão de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, com a legalidade, com o princípio da legalidade, sobretudo aqui? Estão. Então, registre-se. Tá? Então eu vou ter lá o registro, né? O registro é a conformidade, eu tenho a conformidade daquele ato de admissão de pessoal com a legalidade, tá? Então quem faz esse controle, quem faz essa fiscalização é o Tribunal de Contas. A gente vai ver uma seção específica, né? Partes específicas, tanto da lei complementar quanto do regimento interno, tratando especificamente disso, tá? E um detalhezinho, continuando aqui no inciso terceiro, ó, também vai ser competência do Tribunal de Contas apreciar para fins de registro, então também são atos sujeitos, né, a registro, ó, apreciar para fins de registro, tá, as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Eu já expliquei isso lá na Constituição Federal também, né? Eu estou falando assim, ó, da concessão. Peraí, todos os requisitos para que aquele aposentado se aposentasse foram cumpridos? A concessão de aposentadoria àquele servidor público estadual foi feita de maneira correta? Então, o que o Tribunal de Contas vai avaliar, vai apreciar, é justamente o ato de concessão da aposentadoria, tá? Então, ó, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, ou seja, que não diga respeito à própria concessão. Se é, por exemplo, uma questão de aumento dos proventos de aposentadoria, é claro que o TC não vai ficar analisando essa questão, tá? Eu tenho que lembrar que ele fiscaliza o ato sujeito a registro, é a concessão, ou qualquer tipo de alteração, né, que venha a alterar, que venha a modificar justamente esse ato concessivo, esse ato concessório, ok? Então, cuidado com o inciso terceiro. Ó, o inciso primeiro é importante, marquem o inciso primeiro. O inciso terceiro é importante também, porque nós teremos, né, partes específicas da lei orgânica do TC e também do regimento interno tratando diretamente disso, tá? Inciso quarto, ó, realizar por iniciativa própria da Assembleia Legislativa e de comissão técnica ou de inquérito inspeções e auditorias de natureza contábil
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ó, o concurso gosta de falar muito que a fiscalização é só no executivo. Claro que não. Tá? Fiscalização no âmbito, né, do legislativo e do judiciário também. E demais entidades referidas no inciso 2º, tá? Então o que eu tenho que lembrar é o seguinte, ó, o que eu tenho que lembrar aqui, desculpe, né? Quando a gente fala da fiscalização de qualquer Tribunal de Contas, ele não necessariamente precisa ser provocado. Ele pode agir de ofício? Pode, tá? Eu tenho aqui a competência para realizar por iniciativa própria. Grifem aí, ó, ou por iniciativa própria ou por provocação da Assembleia Legislativa, de uma comissão da Assembleia, seja uma comissão técnica, uma comissão permanente, né? Seja uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, não interessa. A Assembleia provocou, eu vou ter a fiscalização por parte do Tribunal de Contas, tá? Mas atenção, ó, ele pode realizar por iniciativa própria. Tanto é que no regimento a gente vai ver que o tribunal, né, o plenário, o tribunal pleno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ele vai criar um calendário de auditorias, né? De auditorias que são ali organizadas e previstas pelo próprio TC. E onde o TC vai fiscalizar determinados órgãos, realizar auditoria, uma programação de auditorias em determinados órgãos que ele colocou naquela pauta daquele ano, de fiscalizações no âmbito daquele ano, tá? Então tem as auditorias do TC para aprovar isso aí. Bem, inciso 5º, fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos do documento constitutivo. Opa, então as contas da Casan, as contas da Celesc e de qualquer outra empresa, tá? Cujo capital social o Estado participe, seja de forma direta, seja de forma indireta, tá? Uma questão natural também no âmbito da fiscalização dos tribunais de contas, em todo o Estado é assim, até porque na Constituição Federal, no artigo 71, a gente tem essa mesma atribuição para o TCU, tá? Bem, continuando aqui, ó, inciso 6º. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a municípios, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere e das subvenções a qualquer entidade de direito privado. Então, atenção, ó, o dinheiro que sai do Estado e vai para o município será fiscalizado? Claro que sim. O dinheiro que sai do Estado ou que sai do próprio município e vai para uma organização não governamental, como eu tinha exemplificado anteriormente, também será fiscalizado, também entra aí nessa questão do inciso 6º, tá? Inciso 7º, tá? Podem marcar o inciso 7º, ó. Prestar dentro de 30 dias, cuidado com o prazo, prestar dentro de 30 dias, tá? Sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa. Opa, a Assembleia pediu 30 dias para o Tribunal de Contas responder, tá? Prestar dentro de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por qualquer de suas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Por que eu tenho essa preponderância da Assembleia Legislativa? Por uma questão óbvia, né? Quem que é a protagonista do controle? A protagonista do controle externo é a Assembleia Legislativa. Opa, eu não posso afirmar que o Tribunal de Contas integra a Assembleia Legislativa, que ele está subordinado à Assembleia Legislativa. Mas eu tenho que entender o seguinte, ó, como no controle externo, na função fiscalizadora como um todo, né? O protagonismo é da Assembleia. Quando a Assembleia quando a Assembleia, né, requer e precisa de uma informação, solicita, melhor dizendo, uma informação, o Tribunal de Contas tem que prestar essa informação. E tem prazo, inclusive, para prestar essa informação. Qual que é o prazo? 30 dias, tá? Então, cuidado com o inciso 7º. Ó. Prestar dentro de 30 dias sob pena de responsabilidade, que fique claro, tá? As informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por qualquer de suas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. A gente vai rever isso diversas vezes na lei complementar, no regimento interno, vocês vão perceber isso aí ao longo da matéria, tá? Outra questão extremamente comum ao longo da matéria, ó, inciso 8º,
aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. A gente vai ver, não é só a multa, mas também a questão da devolução, né, do dinheiro ao erário, as multas, as gradações das respectivas multas, tudo isso está na lei complementar, tudo isso também está no regimento interno do TC, tá? Inciso 9, podem marcar o inciso 9, ó, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Opa, eu tenho a ilegalidade em um ato administrativo. O Tribunal de Contas assina um prazo, tá? Determina lá que o responsável corrija, né, aquele ato administrativo ou revogue-se, né, o mesmo ato administrativo. Opa, a partir do momento que eu tenho ali, né, a não convalidação do ato ou mesmo, né, a não revogação ou anulação do ato por parte da própria administração, quem que está autorizado a agir? O Tribunal de Contas, tá? Então, ó, nos casos, né, no caso de um ato administrativo, a gente vai ver isso mais à frente, quando for um ato administrativo, tá, não atendido o prazo, o Tribunal de Contas pode sustar diretamente aquele ato administrativo, tá? E aí, ó, é o inciso 10, ó, sustar, se não atendido, a execução ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. Então, o 9 e o 10 são questões importantes, questões que vocês irão marcar. E vocês ficarão de olho no seguinte termo, tá? Cuidado com a questão. A questão está falando de ato administrativo ou a questão está falando de contrato administrativo? Porque se for contrato administrativo, ó, eu tenho que lembrar do parágrafo 1º. Então, faça uma setinha aí, ó, inciso 9 e inciso 10, tá? Ah, se eu estou falando de ato, tudo bem. O não atendimento do prazo que foi assinado, que foi estabelecido pelo Tribunal de Contas, já gera para o Tribunal de Contas, tá, a prerrogativa de sustar o ato, tá? Então, ó, não cumpriu, né, não corrigiu, não convalidou o ato, não revogou o ato, não anulou o ato no prazo que o Tribunal de Contas determinou. Vai lá o próprio Tribunal de Contas e susta o ato. Ele tem essa prerrogativa no âmbito do controle externo. Inclusive, a gente vai ver isso na parte teórica, né, da matéria controle externo da administração pública, tá? Agora é o seguinte, ó, não estou falando mais de um ato administrativo, eu estou falando de um contrato administrativo. Então, 2, 3 asteriscos, 4, caneta fosforescente, né? Vermelho, estrela, carimbo, o que vocês quiserem aí, ó, no parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, em se tratando de contrato administrativo, o Tribunal de Contas tem que provocar o Poder Legislativo. A gente já viu isso lá no artigo 71, lá na Constituição Federal. Eu estou repetindo a aula aqui em termos práticos, né, de direito constitucional, só que agora no âmbito do Estado, tá? Então, ó, falei de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, no caso, né, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º, cuidado com o parágrafo 2º, completo o parágrafo 1º, se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo no prazo de 90 dias, não 60, vou repetir, lembrem-se, 90 dias. Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito, tá? Então, ó, ato administrativo. Opa, se é ato, o tribunal já pode agir imediatamente quando o responsável não atende ali no prazo que ele assinou, que se é que ele assinou algum prazo, né, a providência, né, a medida necessária, tá? Agora, quando for contrato, o Tribunal de Contas tem que provocar a Assembleia, tá? A Assembleia tem 90 dias e somente se a Assembleia não agir em 90 dias, ou caso seja, né, algo de responsabilidade do Poder Executivo, o Poder Executivo não agir em 90 dias, aí que eu vou ter a possibilidade do Tribunal de Contas agir a respeito, decidir a respeito, tá? Ó, muito cuidado com o inciso 9º, com o inciso 10, muito cuidado com o parágrafo 1º e com o parágrafo 2º. Não digam que eu não avisei.
Eu aposto uma caixa de cerveja com cada um de vocês que estão aí do outro lado, tá? Eu tenho certeza que isso vai estar na prova do Tribunal de Contas, tá? Ou a questão do ato administrativo ou a questão do contrato. Então, muito cuidado, né, com esses dispositivos constitucionais, seja na Constituição Federal, seja na Constituição do Estado, seja na lei complementar, seja no regimento interno. Em um desses pontos, vocês vão encontrar uma questão relacionada na prova de vocês, tá? Parágrafo 3º. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Quem fez o concurso do MPTC em 2014 vai lembrar, né? Uma das questões do concurso era justamente essa aqui, né? Uma questão sempre comum, recorrente aí também em termos práticos de prova, em termos de cobrança para Tribunal de Contas. Já expliquei isso também lá no âmbito da Constituição Federal, tá? As decisões do tribunal, as decisões do TCE, tá? De que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Eles querem saber justamente isso, né? Eficácia de quê? De título executivo. Não pagou, não cumpriu, né? Eu tenho que observar ali que aquilo pode ser objeto de uma execução junto ao Poder Judiciário. Afinal de contas, o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, tá? Não preciso repetir, né, essa questão. Quem aí está estudando para o Tribunal de Contas já tem base de direito constitucional, já estudou, né, fiscalização contábil, financeira e orçamentária na Constituição Federal e o próprio Poder Judiciário na Constituição Federal, né? Eu não tenho o Tribunal de Contas dentre os órgãos do artigo 92 da Constituição Federal. Jamais posso considerá-lo um órgão do Poder Judiciário. E por fim, para nós finalizarmos a presente aula, né, essa nossa aula sobre o artigo 58 e 59 da Constituição do Estado, o Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Então, quem fiscaliza o Tribunal de Contas? A Assembleia. Quem fiscaliza a Assembleia? No aspecto financeiro, contábil, orçamentário, né, o Tribunal de Contas, tá? O importante aqui, ó, é lembrar isso aqui, ó, que o encaminhamento por parte do TC são de relatórios trimestralmente e anualmente, tá? Então, de 3 em 3 meses e anualmente eu tenho encaminhamento desses relatórios das atividades do Tribunal de Contas para a Assembleia Legislativa. Não existe subordinação entre Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas é um órgão independente, tá? Mas eu tenho que lembrar que quem fiscaliza, né, o Tribunal de Contas é a própria Assembleia Legislativa, ok? Então, cuidado, a maioria das questões, gente, versam em cima da literalidade, né, e de todos esses aspectos que eu comentei com vocês, não só aqui, mas também na Constituição da República, né? Não deixem de assistir a aula da Constituição da República, a primeira parte do nosso curso de controle externo, artigos 70 a 75 da Constituição Federal, fundamental. Nós estamos aqui na segunda parte tratando da Constituição do Estado de Santa Catarina, ok? Próximo encontro, artigo 60, né? Em diante aí, ó, nós continuaremos na Constituição do Estado de Santa Catarina, tá? Para avançarmos no controle externo, né? Avançarmos na fiscalização contábil, financeira e orçamentária, mas no texto da Constituição Estadual. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.